Bom, boa tarde. É verdade, a nossa preparação ela segue sendo feita com bastante rigidez, né, com bastante concentração, mas a gente percebe que quando a gente está trabalhando dentro de uma semana para fazer o jogo dentro de casa, a gente percebe os jogadores um pouco mais introspectivos, né, um pouco mais concentrado, mais além do comum, né? Então a gente está procurando trabalhar psicologicamente com eles todos os dias, colocando uma gotinha ali de confiança, né, de certeza que esse é o momento de a gente virar a chave dentro de casa, né, porque eu estou aqui há pouco tempo e eu percebi isso, né? Então a gente está trabalhando muito mais psicologicamente para fazer com que eles se sintam mais tranquilos e mais confiantes, né, de conseguir essa tão esperada vitória e que a gente espera que de sábado não passe. Boa tarde, professor. Temos alguma novidade com relação à saída do departamento médico, né? O Reis ainda estava na transição, o Whindersson também zagueiro. Algum deles volta a ficar à disposição para esse jogo? Essa é uma pergunta. A outra seria sobre a escalação da equipe, né? Se o senhor pretende dar continuidade àquele time que iniciou a partida contra o Floresta, ou se podemos ter alguma alteração no 11 inicial para o próximo jogo. Obrigado. Boa tarde, Rodrigo. Os dois saíram, né, da transição, entraram à disposição. O Reis ainda não tem uma convicção de conseguir competir, né? Então ele está lutando aí para sair do departamento médico, ganhar essa confiança, né? Quando vem de recidiva, gera essa dificuldade no jogador e pela necessidade do jogo fica muito difícil, né, de a gente conseguir utilizá-lo. E o Whindersson acabou ontem, já voltando para os trabalhos de bola normal, e é uma opção para entrar. Nós temos ainda mais 2 períodos de treino, né, hoje e amanhã, para definir a equipe. Não temos ainda a equipe definida, foi o que eu passei para o elenco. Enquanto a gente não conseguir ter uma vitória com uma solidez maior, onde a gente consiga manter o nosso plano de jogo durante os 90 minutos, a gente não consegue definir os 11 titulares, né? Então a gente segue nessa busca, né, de buscar uma equipe assim, um pouco mais segura dentro do jogo, para a gente conseguir dar ritmo e uma sequência para esses jogadores. Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Queria que você falasse a respeito da situação envolvendo o Matheus Martins, certo? Acredito que o torcedor do ABC também ele quer ter um pouco mais de explicações, até partindo de você, que é o líder dessa equipe. Acredito que num momento como esse, crucial para o ABC, coisas como essas, né, turbulências como essas, é o que menos você quer que aconteça, para que o foco esteja realmente dentro de campo, para que a equipe consiga o objetivo, né, se livrar e, quem sabe, ainda pensar com a possibilidade de classificação. E uma 2 em 1, né, falando também de um outro atleta, o Adeilson. Queria que você falasse a respeito desse atleta que teve assim uma recuperação até um pouco assustadora para a gente, quão rápido foi, e principalmente no jogo lá de Floresta, a entrega que ele teve dentro de campo e aguentar os 90 minutos, e se é da sua ideia também manter esse atleta no compromisso de sábado contra o Figueirense. Obrigado. Sim. Bom, a gente sempre vem aqui nas coletivas para estar falando de jogo, estar falando de futebol, e às vezes foge algumas situações da nossa ossada, né? Fizemos ali, sim, um almoço, né? Mais ali de, como eu posso dizer, como os jogadores sentem uma pressão muito grande de estar jogando aqui dentro de casa, a nossa intenção era ter uma integração, né, entre atletas, comissão, diretoria, né? E ali o Matheus acabou tendo uma atitude que não foi legal, né? Então, de antemão, eu já passei, né, para a diretoria tomar as medidas cabíveis, né? A gente entendeu que para abrir a semana de uma forma um pouco mais leve, uma vez que quando a gente saiu do vestiário do Floresta ali, que a gente também gostaria muito de ter a vitória, a gente sentiu eles com o semblante um pouco caído e o clube em si teve a ideia de fazer essa integração, né, um almoço entre todos, para ter uma semana mais leve. E, infelizmente, numa atitude errônea, né, ele é jovem, vai aprender, vai crescer um pouco na vida, acabou atrapalhando um pouco, mas nada que tirasse o nosso foco, a nossa concentração e a nossa responsabilidade do jogo, uma vez que esse almoço era 5 dias antes da partida. Então a gente teria o tempo suficiente para fazer um trabalho bem consciente, ter uma semana leve e boa de confiança para fazer um grande jogo, né? Em relação ao Adeilson,
dispensa comentários, né? Um cara que vem de uma cirurgia, um cara que está no departamento médico e todo dia babando, vendo a gente treinar ali, louco para retornar. Um cara que teve uma semana, acho que não chegou a ter uma semana, para condicionar, e foi para o jogo, jogou os 90 minutos e no final falou, professor, eu jogaria mais. Então é um cara que deu um exemplo para todos ali, que muitas das vezes acha uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um cansaço a mais, e é um cara que estava ali louco para estar junto com a gente, né, nos ajudando nesse momento. O campeonato está muito embolado ainda, a gente precisa ganhar dentro de casa, e ele deu um exemplo. É um cara aí que é mais um que eu vou levar como exemplo dentro da minha carreira, de um grande guerreiro, porque é difícil o cara retornar de uma cirurgia e não ter o medo de voltar a sentir esse tipo de lesão novamente, né? E ele não tirou o pé em momento nenhum e entregou o que ele tinha de melhor. Boa tarde, Rodrigo. Nos últimos jogos com o senhor, você montou muito um ataque com Ítalo e o Alisson. E aí tinha um terceiro nome que às vezes era um Joãozinho, Jonathan Carlos, o próprio Matheus Martins. Queria saber se esse trio vai dar sequência para os próximos jogos, Jonathan Carlos, o Alisson e Ítalo. Você falou que tem algumas dúvidas, mas eu queria saber especificamente do ataque. E uma segunda pergunta é sobre o que não ganha já há algum tempo em casa. E você não comemora também a vitória. Está aqui a 4 jogos, empatou contra o Maringá em 3-3. E eu queria saber qual era a música que vai ser essa comemoração, caso venha a vitória. Qual vai ser esse ritmo aí, se acontecer a vitória contra o Figueirense em casa. Obrigado. Olha, a gente está numa busca incansável de buscar esse trio, né, que consiga incomodar bastante o sistema defensivo, que consiga ter um alto número de finalizações, né, de cravar falta ali próximo da área, pênalti. Né, a gente retornou a dar essa sequência para o Alisson por ser um ídolo, por ser um cara experiente, que não vá sentir pressão nesse tipo de momento. O Ítalo também é um cara que vem de muitas Série A, Série B, né? Então não sente esse momento. E a gente está buscando esse próximo jogador ali. E no meio de campo também, um cara que também venha construir, que venha acelerar o jogo no momento que tem que acelerar, que venha tirar a velocidade do jogo no momento que for necessário. A gente ali do meio de campo para frente está tendo um pouquinho de dificuldade de encontrar esse cara. Eu acho que também com a ansiedade e a pressão gera esse tipo de nervosismo, né? Mas a gente espera encaixar nesse jogo de sábado. Em relação ao Hit, aí eu nem parei, tu me pegou de surpresa nessa daí. Um treinador não pode ser surpreendido e parabéns, você conseguiu me surpreender, eu não pensei nisso não. Rodrigo, boa tarde. E o que esperar do Figueirense? Que a KBC tem que estar atento, um confronto direto. E como é que você está vendo também esse equilíbrio na Série C? Ao mesmo tempo que o KBC está a 3, 4 pontos do G8, também está a 2 do Z4. Não só o ABC como as outras equipes. Então, o que é que você espera do Figueirense e como é que você está vendo esse equilíbrio na competição? Obrigado. Eu vejo uma equipe que vem fazendo grandes jogos fora de casa, também vem se sentindo muito bem fora de casa, a equipe do Figueirense. Perdeu também pouco fora de casa, depois que mudou o comando lá com o Pintado. Uma equipe muito aguerrida, que marca com 2 linhas de 4-2, tem jogadores experientes, inclusive o próprio Liger, o capitão dele, subiu comigo ano passado. Né, já inicia com uma construção muito boa, tem jogadores de qualidade, bastante qualidade inclusive, que estão acostumados a estar jogando Série B. Acho que vai ser um jogo bastante difícil, a gente vai ter que tomar muito cuidado em relação a eles. Mas a gente tem que fazer valer o nosso fator casa, né? A tabela diz, está muito embolado, o Z4 está próximo, o G8 está próximo, mas a gente precisa manter nossas convicções. Eu acho que já passou da hora de a gente dar o resultado aqui dentro de casa e fazer com que os jogadores consigam manter um plano de jogo durante os 90 minutos para a gente conseguir sair daqui com a vitória. Rodrigo, falar sobre a lateral direita da equipe do ABC. O senhor testou ali o Ezequiel no seu início, testou o Patrick no último jogo contra a equipe do Floresta. O que é que o senhor pensa para esse duelo contra o Figueirense? O Patrick começa como titular? O que é que o senhor imagina? Olha, eu imagino assim que o Patrick continue como titular. Nesse jogo contra o Floresta a gente foi muito seguro defensivamente. E eu acredito ali que a linha de 4 a gente não tem o porquê mexer. Vamos dar mais um jogo de sequência para ela, para ver se eles conseguem responder da mesma forma, onde o Pedro foi pouco atingido ali. E é isso, na lateral direita a gente pensa em sair ali com o Patrick, sim.
Rodrigo, só falando sobre esse discurso do G8 em si, né? Você chegou e falou que iria buscar essa meta na competição. Hoje o ABQ é 15º colocado. E aí eu faço uma comparação. Em 2024, nessa mesma rodada, o ABQ era 13º colocado com o Roberto Fonseca e já tinha esse plano de brigar contra o rebaixamento. Como você pensa que o ABC pode conseguir mudar esse aspecto da competição para o ABC, focando apenas 5 jogos? Vencendo as 3 em casa e buscando a vitória fora. Esse é o nosso pensamento, cara. Ano passado estava na mesma situação, só que um pouquinho melhor, só que a ideia era não cair. Era isso? Então a gente está um pouquinho pior esse ano, mas a nossa ideia é classificar. E a gente vai seguir com esse otimismo aí. Ganhou essa semana, sei que vai ser difícil pra caramba o jogo, mas a gente tem que buscar a nossa vitória dentro de casa, não tem como a gente ficar desperdiçando ponto, não. O campeonato está quase acabando, a gente não venceu aqui ainda, não, vamos vencer. Temos que fazer tudo, entregar mais que o adversário, correr mais que o adversário, querer mais que o adversário vem de uma derrota dentro de casa, então eles também estão vindo precisando do resultado, porque senão a pressão passa para o lado de lá, né? Mas ter um autocontrole emocional para sair daqui com a vitória. Eles sabem também que a gente também é a nossa pressão, eles sabem também que se a gente não iniciar bem o jogo, eles vão estar jogando a torcida contra a gente, então ali também tem um time muito experiente do outro lado. Então vai ser uma guerra emocional ali, de equilíbrio emocional, psicológico muito grande. Então a gente não podemos fugir das nossas ideias ali dentro do jogo para vencer, cara. A gente tem 90 minutos para vencer, a gente não tem 10 minutos do primeiro tempo, 15 minutos do primeiro tempo. O que vai valer é o final do jogo, não só o início, tá? Então eu continuo mantendo as minhas convicções. Vai ser meu segundo jogo em casa, mas eu espero um comportamento melhor da equipe aqui.